Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois que você acompanha neste canal. Você tem a obrigação já de largada, antes de absolutamente qualquer coisa, de se inscrever no nosso canal. Te inscreve no nosso canal, compartilha, ativa as notificações, deixa o seu recado também, porque afinal de contas nós precisamos demais de você que está do outro lado, seja no YouTube ou também no Spotify, quando você tem à disposição para ouvir de qualquer lugar do planeta Terra o podcast dos dois Cristiano Silva, que sempre recebe convidados especiais. Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, porque não sabe qual é o horário que a pessoa vai ver, Qualquer ou escutar horário. também no Spotify. O pessoal tá reclamando, não, constatou que eu tô sempre com a camisa da Adidas. Bom, é um patrocínio. Não é, mas poderia ser. Não é, mas poderia ser. Alô, Adidas, fiquem à vontade. Ou dá um desconto na compra. Hoje recebendo César Cidade Dias. César O cara Cidade Dias. que foi lá, era ele, Antônio Vicente Martins, e o José Simões, os homens do futebol do Grêmio, que quase contrataram o Ronaldinho. Ah, essa é uma das histórias que vamos contar com César Essa Cidade Dias. E muitas outras. Que satisfação, tudo bem, Pô, César? Satisfação toda minha, tamo junto aí, vamos lá. Vamos lá, os homens das perguntas. Hoje chegou o meu dia de responder. Que tá Sabe- brilhando no Donos da Bola também na TV Na Bandeirantes. TV Bandeirantes. Sabe que eu Exatamente. quase na arrancada quase disse César Dias Neto, É, o pai, né? que é o pai do É. César Cidade Dias. O César Dias Neto foi diretor jurídico do Grêmio. Olha, acho que mais de 30 anos de serviços pai prestados foi. ao Grêmio, né? O pai foi. No conselho, a minha família, na verdade, é curiosa, porque meu avô, Fernando Camargo Dias, o pai do César Dias Neto, ele foi dirigente nos anos 40 e anos 50. Ele era o cara do jurídico do Grêmio que construiu o Olímpico com o Vanzelotti. Ele era muito amigo do Vanzelotti. E ele foi. E ali começou uma história da nossa família com relação a ser dirigente. Aí o vô, por exemplo, foi quem conseguiu liberar o espaço do Estádio Olímpico, conseguindo liberar as famílias. Ali tinha uma vila, né? Onde Vila, hoje... se eu não me engano... Cai. Vila Caicai, ou era a Isso. Caída do Céu, a Isso, Caicai. é o Cai do Céu. Acho que é a assim. Caída do Céu ali. E aí o vô fez ali toda a desapropriação daquilo, ficou como diretor jurídico entre 45 até 50 e poucos, o Olímpico é 54, né? Então ali ele fez, foi muito importante. Aí o pai se formou em Direito e começou no jurídico do Grêmio no final dos anos 60. Foi dirigente ali um pouco, na categoria de base também, mas o pai não era muito do futebol, ele era mais da área jurídica. Aí ele foi, já na década de 70, foi diretor jurídico, foi vice-presidente jurídico quando o Grêmio foi campeão do mundo. Depois, outras passagens, e a última passagem dele foi em 2003, 2004, a pedido do Flávio Albino. Vice-presidente jurídico. Quando o Grêmio foi campeão do mundo. Então foi ele que analisou o contrato do Renato, quando o então presidente Fábio Koff queria multar e romper, porque ele entrou cantando pneu no estacionamento. Aí o César chegou e disse assim, olha, não vale a pena, leva ele para Tóquio que ele vai dar... Foi mais ou menos isso, não? O pai contava... O pai era muito do ponto de vista institucional, né? Ele não era muito ligado nos jogadores, assim, não tinha muito essa relação. Ele sempre dizia assim, os jogadores de futebol, eles vêm e eles vão embora. Então, vamos valorizar aqui o que a gente tem e o que a gente vai guardar. Tanto é que ele diz que ele foi muito mais importante quando o Grêmio perdeu, né? Quando do episódio que o Grêmio quebra a partir da ESL e tem que fazer toda a remontagem. E ele dizia o seguinte, eu prefiro dizer que eu fui vice-presidente quando o Grêmio quebrou do que quando o Grêmio foi campeão do mundo. E era curioso, porque as pessoas diziam exatamente por isso, porque ali precisou muito do jurídico para tentar. O pai é que criou, por exemplo, e poucas pessoas sabem disso, acho que ninguém sabe disso, o pai é que criou esses escritórios terceirizados, que foi o que deu a sustentabilidade para o Grêmio conseguir pagar todas as contas e atender todos os processos. Um condomínio de credores também? É um pouquinho depois dessa época, mas tudo parte destes escritórios terceirizados que o Grêmio tinha um número. Como é que funcionava?
na década de 80, por exemplo, quem atendia eram os advogados abnegados. Os Sim. caras iam ali no fim da tarde, que ação tem? Tu pega essa e os caras iam se distribuindo dentro do departamento jurídico, lá, né, no tempo deles. Já em 2003, não, tinha ações de tudo que era área, de tudo que era jeito. Aí tu tinha que terceirizar os escritórios e montar uma estrutura quase de empresa para atender. Então dá pra dizer que teu pai profissionalizou, começou O a profissionalizar departamento o departamento sim. jurídico. Jurídico, Que é sim. fundamental. Não num só o clube de pai, futebol, né? O pai era o vice-presidente jurídico, mas ele levou, olha o time que ele levou. Ele levou para o jurídico o Rui Costa, Rui Costa. o Beto Guerra, que até tem uma frase legal que o pai falava, o Beto Guerra, o Juliano Ferrer. Sim. Ele montou caras que estão até Carlos hoje aí. Josias. Foi O ele, Josias já não tava. chegou, eu não sei se trabalhou com ele diretamente, mas eram muito amigos. O pai gostava muito do Josias. E você foi nessa esteira para entrar no Grêmio também? Não, porque eu não sou da área jurídica. Sim. Então, eu, apesar de ter estudado direito quando jovem, eu não sou da área jurídica. Então, eu fui sempre para a área da gestão de marketing, e aí eu entrei pelo futebol. Eu entrei pelo futebol categoria de base. Homero Bellini e Vicente não Também foi teu trabalharam pai? com eles. É. Não, mas eles não trabalharam direto com o pai, mas sempre foram muito parceiros do pai. Mas tá no DNA, né? Tá no sangue. É É, jurídico. o avô, é o pai, é o César. Tu Cidade sabe que Dias. isso é uma coisa que dá bastante orgulho, sabe? Mas é curioso, porque a relação, essa coisa do futebol, né? Vocês estão no futebol desde que nasceram também, na área da comunicação. O futebol é uma coisa um pouco de conceito inicial, assim, de vida, né? Olha só que curiosidade. Meu avô, como eu falei, o pai do pai, mas tem o pai da mãe, que foi Carlos Alberto Calage Cidade, vice-presidente do Inter na década de 70 e na década de 80. Então, em determinado momento, o pai se separou da mãe, eu tinha 13 anos. Em determinado momento, o meu avô materno era vice-presidente de administração do Inter e o meu pai era vice-presidente jurídico do Grêmio. Que espetáculo. Na mesma época. Tá, e aí como é que tu fazia? Com 13 anos, tu já estava definido o que ia ser? Não, sempre fui pro lado do pai do gremismo, sempre fui. Eu não tenho ideia de ter Nunca bateram uma foto Naqueles com a camisa anos do Inter? 70, nunca naqueles usei, anos 70. Não lembro ali. de ter usado. Enfim, criança nunca sabe, mas não lembro. Mas acho que não fariam isso, até por toda a relação com o pai e tal. Mas o respeito tinha. Aí tu obriga a criar esse respeito. Então, muitas pessoas falam assim, César, tu é um cara que respeita o Inter. Tu tinha duas opções. Não, é que tem muita gente que toca flauta, tal. Eu nunca fui Sim. assim. Exatamente por essa relação, entendeu? E aí a gente tinha uma coisa, eu tenho muito respeito, sempre tive. Só que, claro, eu tenho a gente fala de corporativismo muitas vezes, eu tenho uma tendência a olhar o que o dirigente faria, porque eu nasci nesse meio, claro. entendeu? Então, E tu foi dirigente? e também tem a questão de ter sido dirigente, mas antes de eu ser dirigente, eu não sou nada, né? Eu fui um dirigente medíocre, mas eu tô dizendo no sentido... mas no sentido eu nunca fui. Eu tenho algumas passagens que eu acho importantes da gente decifrar, e a gente está vivendo isso hoje, especialmente hoje no Grêmio a gente está vivendo, que é a ideia de que ou tu contribui ou tu não contribui. E quando tu tem isso claro, e o Cristiano trabalhou e viveu o que eu vivi lá no Grêmio, muito próximo, tem uma hora que tu tem que entender que tu é uma formiguinha, ou tu é um grão de arroz, cara. E aí tu diz o seguinte, quem sou eu para determinar que a minha vontade vai valer com relação ao Grêmio? E eu acho esse um ponto interessante, voltando ao pai, ali eu falar para vocês em off aqui. O pai, ele sempre se disse mais importante quando o Grêmio quebrou e quando no episódio do rebaixamento, ele foi vice-presidente jurídico quando o Grêmio perdeu, né? E quando o Grêmio ganhou, né? O maior título do Grêmio, ele era o jurídico, e ele dizia isso. É mais importante na derrota, não na vitória. A vitória é dos jogadores, é do técnico, é do presidente e tal. E o jurídico não precisa. Sim. Agora, quando perde, quando afunda, quando quebra o clube, precisa. Precisa do cara que ajuda. E tu sabe que isso é uma coisa que eu aprendi. E aí, por exemplo, por que eu falo que um dirigente medíocre? Por quê? Porque eu não consegui fazer o básico, que é tu contribuir para que o teu time ganhe títulos, para que a contratação do Ronaldinho, que vocês vão falar sobre isso, ela tenha sido bem sucedida. E aí, quando tu te dá conta que tu não conseguiu contribuir, e tem uma série de fatores, não sou eu o culpado, mas
eu participei do erro ou do fracasso. O que tu tem que fazer? Eu sou menor que o Grêmio. Eu vou contribuir de outra forma, eu vou para outro lugar, deixa outro entrar para outro trabalhar. Quando tu tem essa noção, tu diz, pô, tô fazendo bem, tô sendo honesto com o processo. O problema é quando tu acha que tu é maior do que o Grêmio, ou que tu é a ferramenta que faz o Grêmio gigante. O Grêmio tem quase 120 anos e o cara acha que ele é o melhor. Sim. Aí tu olha, tem vice-presidente, por exemplo, que tu olha o currículo dele no Twitter e tem lá, vice-presidente do Conselho de Administração. Só tem a citação aos títulos. Aí tu olha, não, mas ele estava em 2004. Aí no 91. currículo não tem. Tá falando do Praz? Não sei. Tô dando um exemplo aleatório. Porque o Praz, ele, se eu não me engano, ele estava no primeiro rebaixamento, Estava. no segundo, e agora? Não, mas eu usei aleatório. O Não, Praz tu usou estava. aleatório, mas eu tenho que citar porque é o Praz estava. Mas eu não sei se ele usa ou não usa o fato dele ter sido vice-presidente lá. Isso eu não sei dizer. Mas eu tô dizendo assim, tem gente que tira as derrotas. Aí tu diz, não, o Grêmio não é tu. O Grêmio é um contexto. Não pensa que tu ganhou no Grêmio, porque não ganhou. O Grêmio ganhou. E isso é uma coisa que a gente aprende depois que a gente sai. Lá dentro tu continua, tu tem sempre a sensação de que tu vai conseguir. E é meio estranho isso. Mas é fato. E aí tem. Segura aí, César, antes da gente continuar o nosso bate-papo, Cristiano Silva, vamos pagar a conta, né? Porque é importantíssimo fazer isso. E o César sabe como é que é. E o César sabe, tá nesse mundo também, né? E importante demais pagar a conta. É por isso a gente brilha no telão. Garimpos, joalheria e ótica, ali no calçadão de Canoas, no centro de Canoas. Vai a Canoas de trem, por exemplo, desce na estação Canoas. Calçadão. Em direção ao calçadão, tá na cara do gol, é na Galeria São Luís, tem 3 óticas, joalherias ali. Uma no calçadão Robson. e 2 dentro da galeria. Isso, dentro da galeria. Então não tem desculpa para você não ser muito bem atendido lá na Garimpos. E época de Natal agora, presente lá na Garimpos, né? Exatamente. Óculos de sol, relojoaria. Tem tudo à disposição. Tudo, agora, sabe, né? final de ano, presentes É para uma família. aliança, uma joia, algo mais elaborado. Sabe como é que é? Procura o Robson lá na Garimpos. O WhatsApp é o 982549015. Entra em contato com a ótica, joalheria ótica Garimpos. Brilhando na tela também, Dudu, Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse uroteles.com.br do Dr. João Pedro Teles, que tem um recado para você. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Daí, portanto, o recado da Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse uroteles.com.br ou você pode entrar em contato. Os números estão aqui, ó, o 3058-4700. 3058-4700 é o número da clínica e cirurgia urológica Uroteles. Acesse o site uroteles.com.br. E o WhatsApp? O WhatsApp é o 9830-4377. Vai no WhatsApp também. Brilha na tela, Dudu. ProHub, que é a galera que dá toda a estrutura para a mágica acontecer, né? E olha, é de primeira. É de primeira, fica a dica para você que quer ter de um programa mesmo. Tá gostando, ô César? A gente sempre pergunta para os nossos convidados. Estrutura quem tem são vocês. É, bela estrutura, mas queremos a tua audiência. Bela estrutura à disposição com a ProHub, conexão audiovisual. Brilha na tela também, Dudu. Hubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Avenida Sertório 892, com estacionamento. Só não está dentro da loja, mas o estacionamento fica à disposição do cliente. Fala do meu
visor agora, que tu reclamou que eu tinha que trocar. Ah, já fez? Parabéns, olha aí, ó. Ajeitou na Hubble. Ah, fala agora. Muito bom, parabéns, Cristiano Silva, que veio na Hubble Celulares e consertou o seu aparelho. Então você pode fazer como o Cristiano Silva e milhares de outros porto-alegrenses. Avenida Sertório 892. Cristiano Silva, estamos com César Cidade Dias. A pergunta, antes de ser interrompido de maneira abrupta pelo Jason Lisboa, mas ele manda, né? Com conteúdo. com conteúdo. Com conteúdo. Tu foi diretor da base do Grêmio. Sim. Que ano foi que tu entrou? É assim, ó, essa é uma história também longa, porque em razão do histórico do pai no jurídico, eu sempre transitei no meio dos dirigentes. Eles tinham uma escola lá de dirigentes da década de 70, que tem Fábio Koff, tem Nelson Medo, tem Bisol, tem Paulo Odoni, tal, Regis, aquela turma. E eu sempre transitei ali, então eu sempre estive muito próximo. Mas a passagem que eu gosto de contar, Cristiano, porque daí depois tem a linha política, quando eu entrei, e curiosamente quando eu entrei para a linha política, já como conselheiro, era um pouco, eu não era exatamente do grupo do pai, né? Porque o pai era daqueles veteranos, assim, e aí foi quando começaram os movimentos políticos, que depois eu até me arrependi, aí a gente pode contar. Mas a passagem foi muito legal, uma das passagens que eu gosto muito de contar é a passagem de 2003. Como diretor da base. Como diretor da base do Grêmio. O presidente Flávio Bino, o Grêmio tinha quebrado, não tinha. Para ter uma ideia, Cristiano, o Grêmio não tinha, Jason, dinheiro para botar diesel no ônibus que levava para os meninos treinarem em Eldorado. Quem é que sai dali? Isso é, desculpa? 2003. Sabe quem sai dali? Galato, Groy, Carlos Eduardo, Lucas Leiva. É uma geração maravilhosa. Claro. Então, quando os caras falam assim, eles adoram dizer, nós trabalhamos a base, construímos. Sai de um ambiente que não tinha dinheiro para botar diesel. Nós muitas vezes ficamos treinando no Olímpico porque não conseguiram pagar lá o fornecedor de diesel. Cara. É nesse nível. Eu lembro da empresa, a empresa Monumental. Monumental. Então não tinha dinheiro para botar. Para botar. Algumas vezes nós ficamos lá porque nós não conseguimos. Para ver o nível de grana, eu brinco sempre, a gente tem que cuidar quando fala. Não existe receita de bolo. O Grêmio é um clube tão grande, que ele vai revelar jogadores pela camisa dele. As pessoas querem estar com o Grêmio porque sabem que fardou com a do Grêmio está consagrado. Então, naturalmente, o trabalho vai empurrar. Acabei de dar o nome dos jogadores. Poxa vida. Todos eles são consagrados. Marcelo Groy, para mim, é o maior goleiro da história do Grêmio. Sim. Não, mas e não tinha o Anderson aí? Eu acho que o Anderson é desse trabalho. Claro. Aí. Não, se eu for ampliar, Léo, que jogou no Cruzeiro, era do time 88. Esse Léo Gamalho era desse time. Depois a gente foi perdendo os caras. Quando começa o contrato profissional, tu não tem dinheiro para pagar. Então começa a perder, mas o trabalho era esse. E eu acho também, dentro da linha de contribuir, neste episódio eu contribuí. Neste episódio eu contribuí muito. Como? Como dirigente. Eu consegui ser um dirigente que consegui contribuir porque eu consegui manter todo mundo muito aceso. Tanto é que um ano depois todos brilharam, né? Todos eles brilharam. 1 ou 2 anos depois, todos os jogadores brilharam. Acho que neste processo eu consegui contribuir. E aí tu ficou como dirigente da base até que ano? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei ali. Eu tive que sair no início de 2004. E por atrito, né? Eu saí por atrito. Brigou com quem, né? Eu brigava com todo mundo. Nessa época eu brigava. Tu é muito explosivo? Não sou muito explosivo, mas é que quando as coisas não funcionam, eu sou muito da linha do institucional. E tem muitas pessoas que acham que são maiores. Aí eu me incomodei. Mas, ô César... Eu nem gosto de lembrar das brigas. Mas tem que lembrar. Pelo teu perfil e pela caminhada que eu acompanhei, a tua caminhada dentro do Grêmio, tu era de uma ala mais jovem, de gente que estava surgindo com ideias arejadas. Como disse, tu fez parte do movimento da gestão do Flávio Bino, que já era um cara mais cercado por pessoas mais antigas. Mas ali, o que acontece ali era um processo diferente, entendeu? Porque o que acontece? Naquele momento, o Grêmio buscou o Flávio Bino como uma solução de consenso, porque ninguém queria pegar. É o consenso, exatamente. Porque ninguém queria pegar. Isso a verdade 2003, é né? essa. 2003, né? Na verdade é 2002 o 2002, processo. isso.
Ali a gente já sabia, o Grêmio tinha perdido a ESL um tempo antes, já sabia que não ia conseguir manter aquilo, e ninguém foi. Aí foram no Flávio Albino, que é um gremista gigante, que disse, cara, vamos lá. E aí ele pegou um de cada jeito. Botou todo mundo ali. Era Mas todos todo mundo eram pessoas da antiga, da velha guarda. Não, alguns Os não. cardeais. Alguns não. A gente pegou, por exemplo, o Rui Costa, o Beto Guerra, eram caras que só que não eram no alto escalão. O Duda, entendeu? Que também não era ainda. O Duda foi era presente. do marketing. O Duda era do marketing. Mas... Eles tentou... na verdade, eles tentaram, mas o buraco era gigante do ponto de vista financeiro. Aí não tinha solução. Mas você tocou num nome importante da história recente do Grêmio, que é o do ex-presidente Flávio Albino, que era até então o presidente do último rebaixamento do Grêmio. Né? Hoje, né, infelizmente, o presidente Romildo Bolzan Júnior faz parte são também. Clubes completamente diferentes. Né? Clube, esse muito mais saudável, são né? Clubes... O de agora. São clubes completos. A comparação dos rebaixamentos ela é completamente indevida. 91 existia uma realidade. 2004 existia outra realidade. 2021 é outro mundo. Vou dar um exemplo para vocês. 91 não tinha direito de TV. Fazia futebol com borderô. Só com gente no estádio. Borderô e patrocínio na camisa. E o campeonato de pontos, que não era pontos o rebaixamento né? Eram 19 jogos. Eram 19 jogos, mas era um pouco diferente. Totalmente diferente de hoje. 2003, 2004... o direito de TV ainda era capenga. Já existia, mas era capenga. Por exemplo, distribuía na época 5 ou 6 milhões de reais. Sim. Uma diferença, ano, né? Então, se tu não tivesse um grande patrocinador, que era o caso da ESL, tu tinha que fazer futebol com 400, 500 mil por mês. Era a época forte das parcerias. Era ISL no Grêmio, era no Corinthians, era a MSI, uma coisa assim. MSI, mas é que o Corinthians teve duas. Eu não sei se tinha o Banco Excel que fazia, que fez também. Tinha a Coque Tavares que fazia. Fazia vários, eram parcerias. E aí a nossa quebrou, tu tinha uma folha lá de 2 milhões que tu tinha que baixar em 6 meses, tu tinha que baixar para 400, que era o teu limite. Então imagina, né? Imagina o tamanho do rombo. Tanto é que se pagou essa conta aí 10 anos. Mas a questão não é nem olhar para trás e muito menos botar culpado. Eu só estou dizendo que são momentos diferentes. Hoje a realidade é diferente. Hoje, por exemplo, o Grêmio fatura 400 milhões. O Grêmio vai fazer uma reunião no conselho para suplementar o orçamento e vai chegar perto de 400 milhões de custo. Nós estamos falando naquele clube lá, 6 milhões ano, 5 milhões e meio ano. Não dá para tu jogar isso e... porque... O que acontece? Tu acaba condenando, entendeu? Tu acaba condenando. O torcedor e nós, de modo geral, que trabalhamos na imprensa, nós buscamos sempre um culpado. Um personagem. Então tu vai lá e pega o personagem lá e pá, culpa é do fulano. São momentos completamente distintos que tu não pode pessoalizar. Não pode pessoalizar. Tu pode, nos mandatários, quem tem a caneta, tu pode responsabilizar. Só que esse é um contexto grande. O de hoje é... Se tu começar a fazer o diagnóstico agora, a gente termina de fazer o diagnóstico Mas ainda sobre esse de 2004, onde você também tem passagem e relação com o presidente Flávio Albino, a gente via até então, né, ele muito marcado. Né? Poxa, chegam a bater na madeira quando falam. Ele me disse uma vez? O que ele te disse? Uma vez ele me disse assim, eu sou muito amigo do filho dele, Flávio Albino Filho, que é uma grande figura. E eu gosto muito do presidente Flávio Albino, porque ele tem um gremismo genuíno. Para muitos ele é sinônimo de azar, né? O torcedor do Grêmio trata dessa forma. Que isso me incomoda um pouco, mas sim, tá tudo bem, ele perdeu, ele tem que pagar o preço. Claro. Esse aqui é o grande lance, perdeu, nós vamos falar muito sobre isso ainda. Perdeu, carimbou, tem que pagar o preço, tá tudo certo, e ele pagou o preço dele. Só que certa vez eu perguntei para ele, presidente, por que o senhor dá essas entrevistas? Assim, eu não era muito, o departamento de futebol não tinha nada a ver com a base, eram mundos assim diferentes. Não se entrava no departamento de futebol, sabe? Hoje se tem um convívio maior do que era na época. Tá? Eu até era contra isso, mas essa era uma tendência. O departamento de futebol sempre foi o Cristiano é mais velho que tu, Jason.
chegou a pegar vestiário aberto, né? Sim. Chegou a pegar vestiário aberto. Achava um horror aqui, eu não peguei. O departamento de futebol era quase um conclave, assim. Era um troço que ninguém dava palpite. Tem um clube e tem departamento de futebol do clube. É uma coisa muito... Então, tu não tinha contato. Tu via que estava tudo errado e tu não podia nem dizer. Mas, dentro do... Certa vez eu perguntei pro presidente, por que essas entrevistas? Buraco do amor, Não, site. buraco do amor até foi uma expressão que escapou, mas eu digo o site, o ônibus e tal. Por que dessas entrevistas? Ele abriu uma gaveta e tinha um monte de título de oficial de justiça, mas não era 1, nem 2, nem 10. Era, cara, coisa... E ele disse assim, meu filho, antes me desmoralizarem do que desmoralizarem o Grêmio. Pô. Cara, naquele dia eu apertei a mão dele, falo, mais, presidente, tá tudo bem. Aí tu vai pro outro lado, os caras só jogam dentro da sua vaidade. Não quero, nem discuto. Entendeu? Mas tem que ter, no caso do presidente Obino, estômago, né? E um gremismo, né? Mas o gremismo, mas paralelo tem que ter o estômago. Mas ele é gremista. Esse é gremista. Porque tu tá lá te doando, tu não é remunerado. Tá Tu dando a só cara apanha. a tapa. Tu tá apanhando de mim, de ti, de Sim, toda a claro. imprensa. Só apanha, velho. E o resultado não vem. E aí... Não, e pior não é isso. Ele sabia. Ele sabia que não ia vir. Porque quando tu afunda financeiramente, tu sabe. Vou dar um exemplo. Tem jogador que tu não contratou por R$2.000. Que o cara não consigo levantar, que se eu botar isso aqui eu vou quebrar o Grêmio. Mais do que já tá quebrado. Vou contar uma que é horrível, mas o que eu vou fazer? Claro. O Rodrigo Caetano era do RS Futebol. Sim. E o Rodrigo sempre teve uma relação muito boa comigo. E aí nós fomos jogar uma vez, não lembro contra quem e tal. E o Rodrigo tava, César, tem 2 zagueiros para a base do Grêmio. 2 zagueiros. E eu disse, eu vi jogar. Eu vi e eu quero muito pro Grêmio. Cara, eu preciso de R$80 mil. Thiago Silva. Eu ia dizer que era o Naldo. Thiago Silva. Só Thiago Silva e Naldo. Se você tá pensando que se o Thiago Silva é aquele Thiago Silva da seleção e tal, e o Naldo é aquele também da Alemanha, é só esses dois, só essa dupla. R$80 mil. Fomos em todos os empresários, tudo que pode imaginar para tentar os 80, não conseguimos. Aí fomos no presidente Obino. Não consegui pagar o salário dos caras. Por que eu vou dar 80 mil para comprar um jogador? Que situação, Thiago Silva e cara. Naldo, hein? Não, era 80 cada um, enfim, mas... Pô, mas... Antes não veio o cara. Não consegue, entendeu? Por que tu não consegue? Porque, cara, quebrou. Tem que ter esse entendimento. E as pessoas não têm. As pessoas não têm, elas não... Aí elas pegam o Flávio Albino, claro, o Flávio Albino foi incompetente, mas ninguém sabe que 1 ano antes a ISL botava 2 milhões por mês e deixou de botar 2 milhões por mês. E a história Só que a tua estrutura tava para pagar os 2 milhões por mês. Essa parceria com a SL foi mal feita? Acho que não. Não, que a SL foi quebrada porque... Eu te confesso o seguinte, para mim essa é uma página terrível, porque eu não concordo com esse modelo. Tá? Da parceria. Eu não concordo com que a vontade do bem do Grêmio fique na tua mão. Então tu chega, Claro, César, claro. vou fazer um negócio aqui, eu vou botar X, o Grêmio vai ser um baita clube, tá, e quando tu não quiser mais? Quando não quiser eu vou embora. O que quebrou a ESL foi a corrupção da FIFA, porque a ESL era um dos braços que Não só da alimentavam FIFA, né? Em outro FIFA, fazia, CBF, fazia porque tênis, né? eles faziam transmissões. Então, para eles garantirem as transmissões, eles despejavam muito dinheiro para FIFA, para ATP, enfim, eles faziam ATP. para as federações. Só que chegou uma hora que era tanto dinheiro saindo, que a ESL, quando viu, raspou o cofre para garantir as Copas, a Copa de 2002 ou 2006, e aí deu um rolo lá. Imagina. E aí... Só que aí, por Enfim, exemplo, imagina, aí secou. quebra. E aí saiu as pessoas, e aí as pessoas pegam. Eu não estou dizendo aqui que não teve erro administrativo, deve ter tido no futebol, principalmente eu que não estava próximo, mas estava ali. Porque o Grêmio eu quase via... caiu em 3 e caiu em 4, né? Claro, não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma. E aí depois vem um trabalho muito bom com o Rodrigo, na base do Grêmio de 2005 em diante, com o presidente Paulo Odoni, que aí já com um clube diferente, porque aí tu
que acontece com o rebaixamento? Tu bate no chão. Em todos os aspectos. O jogador que está negociando contigo hoje, que não sai, vamos imaginar, o Paulo Vitor, o Grêmio pagou 7 milhões para rescindir o contrato. Sim. O goleiro agora? Goleiro. 7 milhões para rescindir o contrato. Se tu faz isso na segunda divisão, custa 2 milhões a rescisão dele. Porque ele também não quer ficar lá embaixo sem um time que caiu. Entendeu? Então essa realidade muda a partir do momento do bate no chão. O presidente Paulo Doni pegou um time morto, né, terminado, mas ali para tu subir é mais fácil do que tu subir antes, né? Sim. Eu porque lembro tu não que... fica, mas porque também teve troca de comando, né? Claro, Que não começou vai mal, né? acontecer no Grêmio agora. Que nós vamos falar sobre isso? É. Ou Não, vamos lá. Eu só quero frisar quando o presidente Odoni assumiu e o Mário Sérgio, que era para ser o técnico, vem para ser o homem do futebol, e aí o De Leon foi o técnico. O Grêmio não tinha cheque para dar, o Mário Sérgio dava o cheque dele para contratar. Não tinha nada. Era, cara, Visualiza foi terrível. quebrar. Visualiza quebrar. Só que ali tem a força do torcedor também, que comprou a ideia e tal. Tem uma série de situações. O Paulo Doni foi muito importante ali, que eu não entendo por que o torcedor hoje demoniza o Paulo Doni. Escola da Arena. É por causa da Arena. Negócio Arena. Mas demoniza Que o foi Paulo mal Doni. feito, né, César? Não, foi mal feito, foi errado, tem um monte de erro ali. Mas, pô, demonizar o Paulo Doni. O Paulo Doni foi presidente na Copa do Brasil de 89. Foi muito importante pro Grêmio, pro clube, nos 2 anos de 2005 e 2006. Pós-rebaixamento. Pô, e aí os caras demonizam. Então, demonizam o Flávio Bino e adoram os caras que não podem adorar, entendeu? Quem é que não pode adorar? Não sei, tem um monte de Tu gente aí que sabe, não pode por que não adorar. fala? Que tem uns caras que não pode adorar, entendeu? Tu Não vai pode- defender o Obino, tá certo. Paulo Já Odoni defendi também. o Odoni e o Obino. E agora, quem é que não pode ser adorado? Quem fica em volta e só ganha. Só diz Tem que muita ganha. gente assim. Tem muita gente assim. E por que Tem que o muita gente conselho... assim. Esse mesmo cara que fica aí, e aí entrando na minha... Quando eu fui diretor de futebol profissional, que eu tive... E aí os meus conflitos com o Paulo Odoni, tá? Começam aí. Que eu não tenho relação de amizade com o Paulo Odoni hoje. Os meus conflitos com o Paulo Odoni. Fica um monte de gente em volta, batendo nas costas e dizendo o que tem que fazer. Mas a cara a tapa ninguém dá. Então eu vou dar um exemplo assim. Entrava, o Grêmio perdia, nosso time era horroroso, e o Grêmio perdia. Aí eu ia pro vestiário, mal, né? Tu é diretor de futebol, tá com a cabeça inchada porque tu perdeu, empatou, enfim, foi mal. Aí chega um outro cara, que é que fica por trás do presidente, dizendo o que ele tem que fazer, batendo nas costas, com esses caras aí tu não vai ganhar. Com esses caras aí tu não vai. Aí chega na tua frente e diz assim, pô, tá indo bem, tá melhorando. Cara, eu tô vendo que o cara tá falando mal de mim aqui. Tô vendo que o cara tá diminuindo o processo. Tu tá falando de alguém que tá vivo ou que já faleceu? Tá vivo, tá vivo. Tá bem vivo. E tá no Grêmio ainda, não? Hã? Tá no Grêmio Eu ainda? acho até que não sei. Eu ia dizer assim, não é o Carioca, porque o Carioca foi um grande Não, parceiro. o Carioca, do não, Alfredo o Oliveira. Carioca não, o Carioca não. O Carioca dizia na tua frente. O Carioca. Pois Ele é. não tá, nesse episódio ele já tinha falecido. Em 2011 ele já tinha falecido. Tu tá em 2011, pensei que tava lá. Não, eu ainda tava quando fui dirigente de futebol, 2010, tá. 2011. Mas o Carioca tinha falecido, acho, 1 ano antes. Mas, entendeu? E aí os caras ficam. E aí tu olha, que tu nota, e aí um dos meus arrependimentos, teve vários, né, nesse episódio aí, mas um deles foi não ter brigado. Foi ter tentado conciliar, entendeu? Vamos tentar conciliar. Quando eu briguei, eu briguei. Brigou com quem? Não, briguei lá, não dá, nem é bom falar. O Cristiano conhece um pouco, que é dentro do vestiário, esse negócio. Aí um dia eu tô saindo e um dos colegas, hoje meu colega na Band, me mostra, olha a mensagem que ele me mandou aqui, aqueles SMS, criticando, pergunta para ele tal coisa. Ou seja, dentro da diretoria, botando pilha para junta. Eu digo, cara, olha onde eu tô metido. Futebol... Olha onde eu tô metido. Não, é que aí tu vê que É um moedor de carne. Mas eu não... Aí que tá, Cristiano, eu nasci dentro desse negócio, então eu não acho tão moedor assim. O que eu acho é o seguinte, o Grêmio acabou trazendo muita gente, que não sabe o contexto e não tá ali pelo bem final, entendeu? Tem que estar pelo bem final. Qual é o nosso negócio aqui? Cara, a gente tá aqui porque a gente gosta do Grêmio. Então vamos torcer para ganhar, pelo menos. É importante, o César, ele E os caras tem muita gente que torce contra
o partido que não é dele. Aí tu torce pelo teu movimento político do é uma clube e coisa que torce eu não contra entendo. o clube, né? Mas isso É é a uma história coisa do que eu não quanto pior, melhor, né? Isso é uma E coisa não que eu é não nenhum, entendo. nem dois, nem três. E secar o... Aí eu acho que perde o conceito de amor ao clube, de você se utilizar do clube de futebol para ter... Não sei, Ô, enfim. Jason, nós estamos falando de clube de futebol. Pois é, O Brasil cara. é assim. Não, Tem o gente Brasil que é seca assim. o Brasil, Eu sei, o país, sim. porque daí Porque a não é brecha de a política assumir. dele. Ah, mas é um Exato. absurdo. Agora, Mas tem- é disputa de poder, Ah, é muito muito complicado. grande, não. Mas tem uma outra história importante e você fez parte que é e é significativa até para o momento vitorioso vivido pelo Grêmio, que é a chegada do Renato, né? Isso é 2010? O Renato chega em 2010 e a gente... A primeira vez de Renato como técnico Isso, do Grêmio. como técnico do Grêmio. Ele chega em 2010 com o Beto e com o Rui, que são dois grandes amigos que eu tenho. Grandes amigos. Grandes amigos. São caras muito corretos. Gosto muito dos dois. Depois o Rui foi por um outro caminho, o Beto em outro. Mas hoje eles eram amigos, mas hoje não são mais amigos. Hoje eles né? não são tão amigos, né? Deu um problema. Deu uma dificuldadezinha. Mas Deu o... um ruído. Eu gosto muito dos dois e me dou muito Eu bem também, com os dois. eu gosto dos dois. Me dou muito bem com os dois. E mais do que isso, o Rui seria uma solução para o Grêmio hoje e o Beto também. Rui Costa está no São Paulo. São Paulo. O Rui Costa, São sim. Paulo. E seria o executivo muito bom para o Grêmio hoje. Muito bom, muito bom. Torço por ele. Se puder montar assim fazendo futurologia aí, seria bom que eles fizessem as pazes. Aí o Beto Guerra assume a presidência do Grêmio, bota um vice-futebol do ramo e contrata o Rui Costa, contrata o Roger e aí vamos trabalhar. Então. Seria uma boa. Eles brigaram, César eles Cidade brigaram Dias. porque o Rui virou executivo de futebol. Eu não sei porquê, não sei qual é o atrito, mas é que futebol tem isso, só que são dois caras. Os dois trabalharam com o pai no jurídico, como eu disse. Né? É. Os dois trabalharam com o pai, acho que começaram até com o pai. E eu sou amigo dos dois, eu adoro os dois. Mas e o Renato? O Renato chega em 2010. 2010, aí o Grêmio estava caminhando para brigar para o rebaixamento. O Renato dá uma mexida no time, o time vai bem, chega pré-Libertadores, né? Presidente do Dacref. Presidente do Dacref, Mas era Beto Guerra, o vice de futebol, e Rui Costa, o diretor de futebol. Mas era um outro Renato, né? Do que esse último que passou. Acho que Não muito mais sei. maduro esse último. Ah, claro, né? A idade vai cascorando, né? Mas o que acontece ali? Ali o ambiente político também ajudou, entendeu? O Grêmio viveu ali aqueles meses, vamos nos ajudar aqui. E aí a coisa ajudou. Depois o Duda perde, o Paulo Odoni ganha a eleição, acho que do André Krieger, não me lembro de quem que ele ganha. Esse ano é o seguinte. Não, ele nem teve eleição. Não teve Nem eleição, teve eleição. mas é que acontece que em 2010 tem uma eleição de renovação de conselho. Isso. E aí a gente O ganha. Grêmio está jogando em São Paulo contra o Isso. Corinthians. O Grêmio não ganha de ninguém. E ganha de 1-0 do Corinthians Pereira? no Pacaembu, gol do Douglas. Ah, é outro momento. 2010. Tá. Gol Lá em do 2008. Douglas. E a eleição acontece. É um Golaço do sábado. Douglas. É um golaço do Golaço Douglas. do Eu tava nesse jogo lá. E a eleição acontece, Isso é 15 de setembro de 2010. que é um sábado. É um sábado. E a eleição acontece e o Paulo Odoni domina o conselho. Eu vou te Inclusive contar. o Guerra sai da Neste do dia, conselho. Neste dia, foi o dia que foi decidido que o Vicente seria o vice, que o Odoni ganha a eleição em tese para a Isso, presidência. ganha no conselho. O Vicente era o vice de futebol e eu era o diretor de futebol. Neste dia. E o primeiro contato do Ronaldinho é neste dia. Olha aí. Nesse dia, 15 de setembro, No dia da eleição. eu estava em São Paulo fazendo o jogo, dá todo esse rebuliço no Olímpico, o Grêmio ganha, é a primeira vitória que o Grêmio conquista fora de casa no Brasileiro daquele ano. Só que aí a Inês é morta, né, velho? Deu conselho e ali o Odoni ganha a eleição no conselho, Sim, não vai nem pro pátio, não vai pro tem pátio com o nada. Odoni. E o Odoni era muito forte, né? E aí o Odoni ganha a eleição e a gente já sabia da composição. E aí que nasce o negócio do Ronaldinho. Pois é, e Nesse aí? dia. Você disse que o primeiro contato é nesse dia? Nesse dia. Com É que o assim, Assis? ó, a história, ela começa assim. Eu tenho um primo-irmão, um irmão meu, que é o Alexandre Paradeda. Alexandre Paradeda é um velejador. Sim, Ele é sim, do sim. Isso, ele é esportes velejador. náuticos. Isso mesmo. Ele Sim. foi para várias Olimpíadas. E ele é um dos melhores, na época era um dos melhores amigos do Ronaldinho. E nós nos encontrávamos muito. O Ronaldinho quando vinha a Porto Alegre, eles se encontravam na casa do Alexandre Paradeda. E eu muitas vezes ia, e eu brincava com o Ronaldinho. Eu vou ser diretor de futebol, tu vai jogar no Grêmio de novo. Nós vamos acabar com essa onda. E ele sempre dizia, vamos. Mas era um tom de brincadeira.
Sempre foi em tom de brincadeira. Isso no curso toda a vida, desde que ele saiu daqui, ele sempre vinha. Eles começaram a amizade numa Olimpíada. Aquela Olimpíada do Ronaldinho, o Xande estava. Então eles... E no dia que a gente ganhou a eleição, eu liguei pro Xande. Disse, Xande, te lembra daquela brincadeira? Lembra? Eu quero falar com o Assis. Porque nós ganhamos a eleição e a composição é essa. Sem o Odoni saber, sem o Vicente A saber. ideia foi tua, então. Sim, sim, sim. Todo o conceito é meu. Tá. Aí, o negócio caminhou, deu uns 10 dias, o Xande disse, eu falei com ele e eles querem falar contigo. Eu tô. Peguei o Emerson Rosa, que é amigão meu, Sim, volante. ex-volante do Grêmio. Emerson, tem uma reunião assim, eu não queria ir sozinho, tu me ajuda? Só que não pode vazar, porque nem o Odoni sabe, nem o Vicente sabe, vou fazer por mim, eu preciso fazer uma pergunta pro Assis. Aí saí eu e o Emerson me pegou em casa, na época eu morava na Zona Sul, o Emerson me pegou em casa, isso aí, dia 3, 4 de outubro daquele ano. Aí me pegou em casa, nós já toda a composição começando a montar o projeto do futebol, me pega em casa, vamos no Assis, chegamos no Assis, eu fiz a seguinte pergunta pro Assis. Assis, se for viável, quando o Ronaldinho voltar para o Brasil, o Grêmio pode se habilitar a tentar contratá-lo? Essa era a pergunta. Aí tá, continuamos batendo papo e tal, deu uns 2 dias, César, eu queria conversar com vocês de novo. O Assis. O Assis. Pedi pro Emerson, nem foi para mim, o Assis ligou pro Emerson e queria... Ligou, tal, botamos o Emerson junto. O Emerson, fantástico, assim. Eles tinham relação de amizade, né? Sim. Eu com o Assis, conheço o Assis desde menino, mas não tinha relação nenhuma. E o Assis disse assim pra mim, ele não só volta pro Grêmio, como ele volta no fim do ano. Porque a ideia não era no fim do ano, a ideia eu queria saber quando, se qual era o ideia planejamento, se dele existia voltar. ideia de Nós voltar. estamos falando de outubro de 10, sendo que a posse seria na virada do ano, porque a eleição vai estar ganha. Exatamente. Tu já está Exatamente. formatando... Só que aí entra uma coisa legal, que era a minha relação ótima com o Beto e com o Rui, que a gente fez uma transição muito boa. Muito boa. Eu sabia tudo que acontecia dentro do vestiário pelas palavras do Rui e do Beto. Então, tinha uma relação muito boa. Então, a gente tanto é que fez a transição do departamento de futebol dentro da sala do departamento de futebol. Quer dizer, se trabalhou ali em conjunto, tinha tudo. Até pela relação boa que a gente tinha. Quando ele disse isso, eu fui no Vicente. Eu saí dali e fui no Vicente. Vicente, isso. Vicente, Baca, tu tá maluco, cara? Cara, que loucura é essa? Tu vai Eu me imagino o Vicente falando bem assim, tu tá maluco. Tu tá maluco? E eu sou irmão do Vicente. Aí o Vicente diz assim, cara, tu tá louco, velho. Eu vou apresentar isso na diretoria, os caras vão me matar. Eu disse, bom, vamos fazer diferente, vamos juntos. Botei o Vicente dentro do carro, pum, fui junto. O Vicente olhou, saiu dali. Cara, não é que é verdade isso aí. Vocês foram tu e o Vicente falar com o Romulo Falar Assis. com o Assis. Isso ali, 15 de outubro, 20 de outubro, por aí. Aí o Vicente diz, bah, cara, eu vou falar pro Odoni, né? O Odoni não sabe. Dá negócio. Aí fomos falar com o Odoni. Lembra onde a gente sentou com o Odoni? O Odoni gostava de um restaurante ali na Padre Chagas, ali. Nem acho que não existe mais, Orquestra de Panelas. A gente almoçava muito ali. E aí a gente foi almoçar, o Odoni, que jeito dele, tá olhando, desconfiado de todo mundo. Odoni, é essa a questão aqui. Vocês são malucos! Eu botei 2 blocos, futebol, que merda é essa? Encheu de linguiça. E o Odoni, eu me dava, porque o Odoni eu conheci pequenininho, ele me conhecia criança, né, cara? Então ele tinha uma relação muito boa comigo. Aí, tu tá louco, meu apelido é Gordo, tu tá louco, essa loucura e tal. Presidente, é isso, presidente? Deu uns 2 dias, ele me liga, eu quero falar com vocês. O que foi? Não é que eu acho que tem fundamento isso aí. O Odoni mudou de ideia 2 dias depois. Só que vamos mudar o discurso. Isso aí nós já estamos no meio de outubro já. Eu acho que perde no início de novembro, eu acho. Não me lembro, essas datas é difícil assim, exatamente. Mas o projeto ganhou corpo. Aí nós fomos no Assis. Quando eu fui no Assis, eu e o Vicente já, quando a gente foi, o Assis já apresentou o contrato que o Palmeiras ofereceu, o contrato que o Flamengo ofereceu.
Só que... Já tinha vazado na imprensa? Não. A imprensa vai vazar no dia 23 de dezembro. Isso, lá dezembro. no finalzinho do ano. Final de dezembro. Só que quando ele mostrou assim, ó, só pra tu ter uma ideia, já tem esses troços aqui, mas eu não vou aqui. Por quê? Porque o Palmeiras não sei o quê, porque o Flamengo tem um problema lá do Rio de Janeiro, não sei o quê, eu quero o Grêmio, tal. O nosso contrato era muito maior do que era 2,5 vezes do Palmeiras e 50%, 40% mais do que o contrato do Flamengo. O que vocês ofereceram de salário pro O Ronaldinho? salário do Ronaldinho era 2 milhões por mês. Só que era muito louco. Era 2 milhões Mas sabe de quanto, reais. Sabe quanto que o Grêmio iria despender? Ah. 300 e poucos mil. Por quê? Porque, na verdade, a gente ia ter a imagem dele. E aí nós teríamos... que essa era a grande jogada do contrato de marketing. Porque no meio desse caminho, o que aconteceu? Nós botamos o Ricardo Von Tobel na conversa. Que então, e o Von dono da Tobel Coca-Cola começou a montar o plano. Aí o que eu fiz? Eu fui na fornecedora de material esportivo, fui nos principais patrocinadores e disse o seguinte, eu apresentava 3 nomes, que o Ronaldinho não tá, porque não podia vazar. Então eu apresentava assim, se o Grêmio contratar o Riquelme, se o Grêmio contratar o Kaká, se o Grêmio contratar isso aqui, vocês aumentam o negócio? A pesquisa é essa, eu preciso agregar uma grande marca ao projeto. E aí eu apresentava 3, e todos diziam assim, esses aí não, mas se tu botar o Ronaldinho... Que espetáculo, cara. E tu nem piscava. Opa! Beleza. Então tá, vamos conversar, até que a Coca-Cola entraria, e o Ronaldinho seria o garoto propaganda da Coca-Cola na Copa do Mundo, que seria o último dia do contrato dele. O contrato dele iria de janeiro de 2011 até a Copa. Seria 3 anos e meio de contrato. Perfeito. Tudo perfeito. Aí tal. O Assis viu que o contrato era gigante, disse, não, estamos dentro e tal. E em determinado momento, começou umas coisinhas, não fechava, sabe? Tu ia lá, chegava o contrato, tá, isso aqui. Ah, mas tem que agregar aqui um camarote no Olímpico. Poxa. Contrato de 100 milhões de reais, vou falar em camarote no Olímpico. Porra. Aí tá. Ah, tem que agregar aqui o empréstimo de 2 jogadores por ano pro time dele no Gauchão, lá, o Porto Alegre. Porto Alegre. Estão brincando comigo, né, cara? E não estipulava quais eram os jogadores? Não, assim, mas uns troços aleatórios. Aditivos assim, para ir atrasando o acordo. Eu até dizia, pega esse jogador pra ti. A gente brincava. Porque... Sim. E aí o negócio começou assim e tal. E isso já tinha vazado pra imprensa? Ainda não. Não? Ainda não. Aí, em seguida, porque o que acontece? Quando esse negócio abre um pouco, todos viram... qual é a origem disso? Isso aí tem uma origem. A minha ideia, que foi o que eu vendi pro Vicente, que ele comprou em seguida, que o Vicente é um cara muito, muito empreendedor, e que o Odoni comprou também, a ideia era a seguinte, o Inter tinha sido campeão do mundo em 2006. Eu sou de uma geração, eu sou de 69, eu sou de uma geração de colorados. Por quê? Porque eu sou, quando eu fui menino... Os anos 70 ali. Os anos 70 claro. Foram dominados pelo Inter. O Grêmio, depois, ele suplanta. Por exemplo, quem tem 40 anos hoje é uma geração de gremistas. Claro. Razão do Grêmio ter conquistado lá e tal. E o meu medo qual era? Porra, essa geração aqui, cara, ela vai ser toda colorada. Toda ela vai ser colorada. E o meu raciocínio era o seguinte, se eu consigo agregar uma marca do tamanho do Ronaldinho, dentro desse processo aqui, essa árvore que está sendo toda ela com frutos colorados, vai ter muita gente que vai dizer, não. Não é? Claro, eu quero torcer pro Ronaldinho. Claro. Assim, porque a marca do Ronaldinho era realmente, na época, forte. É que depois a marca perdeu valor, mas naquele momento era gigantesco. E mais do que isso, a ideia de resgate de um negócio que entristeceu os gremistas, foi o fato do Ronaldinho ter saído do jeito que saiu e tal, aquele negócio todo. Que àquela altura... a gente já conseguia notar que o fato dele vir, a gente apagaria aquela primeira página. Sim, imagina.
naquele momento. Pela grandeza que ele teve. Naquele momento. Pelo tamanho que ele se Exatamente. transformou, né? Aí aquele processo todo muito legal, assim, a construção dele. E aí, pô, quando entrou, os caras, imagina, pô, poder sentar com o Von Tobel e tal. Pô, foi tudo muito legal. O Paulo Doni foi muito legal, todo mundo foi legal. E eu sou um cara que acho que o Assis foi legal também. Porque o Assis tentou. Mas não teve leilão? Teve nada. Tudo é lenda. Tudo é lenda. O que aconteceu é que o Ronaldinho não quis. Ué, mas dizem que o Ronaldinho não fala. Ele não quis. Quando ele bate no Rio de Janeiro, porque lembra que ele volta, aí já vazou na imprensa e tal, começa aquela pressão, ele vai pro Rio de Janeiro. E ali os amigos dele e a estrutura que se criam em volta, o filho dele era pequenininho, morava no Rio e tal, convenceu ele, cara, tu vai lá pra Porto Alegre, os caras vão te vaiar e tal, e tal, e tal, e tal, fica aqui com a gente, eu sou Mengão, né? E aí ele gostou daquele embalo ali. E aí o Assis mandava as mudanças para tentar ganhar tempo para convencer o Ronaldinho. Isso é importante estar falando, Nunca ouvi então. isso, né? Então, O Assis queria a volta pro Grêmio. Claro. O Ronaldinho não Inclusive, quis. pelo que eu vi esses dias, o Assis declarou isso até, né? Sim. Ele até declarou isso. Não que eu goste do Assis, tá? Não, mas é importante fazer justiça. Só né? que tem que fazer justiça. Neste caso, o Assis fez muita força para que o Ronaldinho ficasse aqui. E o Ronaldinho, em determinado momento, disse, cara, eu não vou para lá. E a história do brinde? Porque o presidente O brinde teve 10 brindes. Odoni falou que teve brinde, ó, Teve selando. 10. Eu, por exemplo, no famoso brinde, esse eu não tava. O espumante eu não brindei, eu brindei Guaraná. no episódio lá das pizzas, às 2 da manhã. Como é que é esse episódio? Aquele uma das reuniões que a gente definiu, porque o que acontece depois de definido o negócio, tu começa a se reunir e aí começam as novidades. Aí o nosso jurídico, o Vicente, o Assis e um corpo de advogados dele redigindo negócio, contrato, negócio feito. Só que, cara, toda hora tinha alguma coisa e tal. Teve um dia que a gente ficou lá na sede do Assis, lá que nem existe mais a sede, lá na Zona Sul, na Cavalhada, até as 2h30 da manhã, porque sempre surgia E nisso o Ronaldinho não participava, era só o Assis. Ronaldinho participava por Nextel, assim, ele na época... Nunca veio, ele não chegou a vir a Porto Alegre. Eu não, pessoalmente, nunca falei com ele. Eu falei várias vezes com ele por telefone. Pessoalmente, nunca E falei. quando das conversas ao telefone? Tem um episódio, no dia do Mazembe, eu estava no departamento de futebol, tinha uma reunião com o Assis, numa sede deles, lá no Teresópolis. A sede campestre, não sei se tu é do tempo do futsal, a sede campestre do Teresópolis Tênis Clube, o Assis comprou. E eles tinham ali uma sede deles, ali, uma das casas deles, lá na Zona Sul, lá pro lado daquelas Ponta Grossa. Sim. E a reunião era lá. Só que o Mazembe estava jogando com o Inter. E aí o Inter perde o jogo pro Mazembe e a reunião foi logo depois. E eu saí, eu vi o jogo, o Simões, falecido, grande figura, queridíssimo amigo, faz muita falta. Simões, não ia acontecer essas badelas no Grêmio, eu já tinha feito confusão lá, se ele tava. Mas e aí, nesse episódio, a gente sai do Olímpico e vai para lá. E chego lá, tá o Assis, tá o filho do Assis, tá um advogado, tá a reunião. E aí o Ronaldinho passou todo o tempo com o telefone conversando com a gente. E a primeira frase que o Ronaldinho faz para mim é: e aí, César, Mazembe dei pra ti? Brincando com... Mazembe bem pra ti? Brincando com o episódio do Inter contra o Mazembe. Então, quer dizer, integrado. Só que eu acho que em determinado momento ele olhou e disse, cara, eu não vou pra lá, velho. Eu não vou pra lá. E ele tem o direito de não ir. Ele foi ganhando menos pro Flamengo daquilo que o Grêmio ofereceu. O Flamengo foi 1.320.000 e o Grêmio foi... O Grêmio não era... perto de 2 milhões. Só que é preciso dizer que existia uma diferença. O Grêmio tinha a imagem do Ronaldinho, que isso tem valor. Então, do Grêmio sairia 300 e poucos mil, que era um pouquinho mais do que o salário do melhor jogador do Grêmio. Que na época era que era o mais bem remunerado, era o Douglas. o Douglas. Puxa, e aí o Ronaldinho vai pro Flamengo. Tá, para ter uma ideia, por exemplo, a folha de pagamento do Grêmio em 2011 não podia ultrapassar 2 milhões e 300. Nós nunca passamos um centavo do orçamento.
Então a folha de pagamento quando a gente foi era 2 mil, a nossa era 2 milhões e 120, uma coisa assim. Poxa, hoje tá passando dos 15. Mas, não dá para comparar o futebol. Aí, César, eu lembro na época, fazia cobertura intensa pelo Terra. E a gente fala muito com o Pfeiffer. Pô, o Pfeiffer era assessor de imprensa do Grêmio. Ele conta, olha, tava tudo armado, olímpico pronto, caixa de som. Mas ali foi um erro de comunicação. Mr. P contratado, Isso. ia baixar Renato Borghetti. Isso. Eu lembro que baixou o caminhão de transmissão de todas as TVs do mundo. E a ideia, segundo informações, que ele seria anunciado e apresentado dentro do Jornal Nacional para fazer link ao vivo. Isso é lenda. É lenda. E aí Isso é lenda. o Flamengo contratou. Isso é lenda. Mas as caixas Não, na de verdade, som é assim. foram, né? Na verdade é assim, na quinta-feira de noite, na sexta é as caixas de som, no sábado é a coletiva de desistência. Na quinta de noite, os contratos foram definidos e assinados não, e trocaram e-mails na quinta. E a informação era, o jatinho está no Rio e o Ronaldinho às 10 da manhã chega em Porto Alegre no jatinho que foi contratado. Quem é que te passou essa informação? Não, essa informação era todo mundo sabia. Sim, né? ele tá Eu era a contratando quem informação. passou ele. Sim, mas era jatinho do Grêmio? Não, era jatinho do Ronaldinho. Não, era um jatinho que foi contratado. Sim. Inclusive, Já tinha o que menos o interessa. Não, é o porque é Antonini- importante. Não, gente, mas o Antonini, Grêmio- por exemplo, falou com o piloto do jatinho. Tá. tudo Mas não isso foi o aí. Grêmio que contratou o É jatinho. isso aí. Então ele viria na sexta-feira de Sim. manhã, às 10 da manhã, chegaria em Porto Alegre. Tá. Tudo definido. Neste caminho, este e-mail foi copiado por muitas pessoas. Dentre eles o marketing. Que diz, cara, ele não pode chegar do nada aqui. Putz. E aí montou uma estrutura. Que aí entra a questão das caixas de som. Que eu acho engraçado que os caras dizem, pô, tu é o cara das caixas de som. Eu acho engraçado, não tem problema isso. Mas ali, aquela simbologia também custou caro para a imagem do Ronaldinho interno. Aquilo ali custou muito caro. Porque quando não vem na sexta, como assim não vem? Ele saiu do Rio e parou em Floripa. Quando não veio, o Odoni pulou. O Odoni disse, o quê? Não quero mais. E isso foi de sexta até sábado às 3 da tarde. E o Odoni já dizia, cara, eu não posso ouvir, primeiro, eu não posso olhar para vocês, que era eu e o Vicente e o Simões. Puto. Na cara. Muito. Eu não posso olhar vocês, eu vou pagar o maior vale do mundo. Lembra que na coletiva ele batia na minha perna, assim? E dizia assim, o Cezinha tá brabo, o Cezinha tá brabo. Ele tava espumando. Ele queria me matar. E com razão. Presidente Paulo Doni, queremos o senhor aqui, hein, Mas presidente? esse que é o segredo, com razão. Porque eu que botei aquela... Que aí entra a questão de tu ter humildade e pedir para sair, entendeu? Mas se Cara, dá certo, ele teria consagração também. Tá bem, mas deu errado e a culpa foi minha ali, beleza, tá tudo certo, não tenho o que fazer. A tentativa, eu não considero errada a tentativa, mas eu tenho que ter a noção de que deu errado. Que tu não pode viver disso, entendeu? Então tu diz, cara, fracassou. E quando tu fracassa, tu tem que sair. Essa é a questão. E aí naquele episódio, bom, aí ninguém conseguiu segurar mais, e ele marcou a coletiva para o sábado. E aí, ele desistiu. Então, o Ronaldinho foi o grande... Porque é aquilo que o Jason disse. Todo mundo diz, o Ronaldinho não tem boca pra nada. Pois é, cara. Neste caso, eu afirmo, ali o Ronaldinho não quis. O Assis nos enrolou, podemos colocar assim. Mas tentando ajudar. Para tentar Sim. convencer o Ronaldinho. Que espetáculo. Mas vocês seguiram no futebol depois? A gente segue mais um pouco, eu saio logo um pouquinho depois do episódio da derrota do Gauchão, e aí que vem a questão da vergonha. E que triste isso, né? Porque é um dos maiores jogadores... Eu fui o primeiro a sair, depois o Simões e o Vicente. É um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que hoje não tem relação nenhuma mais com o Grêmio. Cara, é impressionante isso. Opção de A vida. relação tem. É o maior jogador produzido no Rio Grande do Sul. Mas Foi pelo Grêmio Ronaldinho. hoje ele nunca pisou na arena. Mas ele optou por isso. É um episódio, né? Um episódio que o Douglas Costa está caminhando para isso. Aliás. Vamos falar. Acho que já caminhou Mas pra eu só isso, quero... né? ainda não... Na tua saída do departamento de futebol, vocês não saíram juntos, você, Não, Simões... Eu saí um pouquinho antes. Eu Por até participei da coletiva quando eles saíram, mas eu saí um pouco antes. Mas por que do episódio da vergonha? Não, é que quando perde o gauchão do jeito que perdeu, aquele famoso gauchão lá do
Ganha no Beira-Rio, Ganha no Beira-Rio, com os perde gols do Viçosa. Renato Falcão. Quando perde ali, aí eu disse, cara, na verdade, eu acabei como dirigente no episódio Ronaldinho. Ali eu acabei. Aí eu continuei pelo Vicente, entendeu? Que é um cara que merecia. Mas eu, pessoalmente, acabei ali. Ali eu nunca consegui mais... Tanto é que eu nunca consegui mais ser o mesmo cara, entendeu? Que aquilo ali foi muito desgastante, foi muito difícil e eu nunca mais consegui ser o mesmo cara. Nunca mais. Tu diz como dirigente, conselheiro. Eu digo como pessoa, como pessoa. assim, dentro do Grêmio, entendeu? Eu nunca mais consegui ser o mesmo cara. Eu só acho... Eu era um cara muito propositivo, assim. Eu era um cara que gostava muito. Pá, eu vou ajudar aqui. Aquilo vou ali fazer foi uma isso. paulada pra ti. Pô, cheguei a ter, pra ter uma ideia, nesse curso da vida do Grêmio, cheguei a ter... Tu lembra do Coronel Feijó? Sim. O Coronel Feijó uma vez, pô, você me ajuda aqui no departamento de remo. Eu falei, cara, tudo pelo Grêmio fazia tudo. E naquele episódio me deu uma ideia assim, cara, eu fracassei, entendeu? E ali eu comecei a afundar. E ali tu viu quanto traíra tinha na volta também. Ah, claro. Mas eu vou te dizer, eu graças a Deus, o Cristiano conhece um pouco também a minha história, não sei se tu conhece, Jason. Quando eu fui pro campo da comunicação no final dos anos 90, que eu criei o Final Esportes, que foi um portal que foi importante durante um tempo e tal. Por exemplo, quando eu criei o Final Esportes, era dupla Grenal e outros esportes, e o Final Esportes fazia uma cobertura... Cara, a gente fazia transmissão ao vivo sem... O YouTube não existia. Entendeu? Pô, a gente trabalhou legal, assim. Sim, eu lembro. Então eu vivi muito aquilo e eu sempre preservava a questão do lado... Eu vou ser dirigente ainda, por exemplo, eu nunca quis aparecer no Final Esportes por respeito. Eu fiz toda a parte, eu era o dono do Final Esportes, mas eu trabalhava nos bastidores. Nunca eu quis ser o protagonista. Sim. Nunca apareceu minha foto na capa, porque eu preservava muito isso. Quando termina o episódio do Grêmio, que eu tentei fazer gestão de futebol lá no Pelotas, fiz algumas coisas legais, eu disse, cara, vou entrar para o ramo da comunicação mesmo eu. E naquele dia eu disse, eu não posso mais ser do Grêmio, não posso mais ser dirigente, e eu peço, então, desligamento do conselho do Grêmio, naquele episódio. Por quê? Porque não é compatível. Eu vou estar aqui, eu vou estar dizendo, eu não posso ter informação privilegiada. Por exemplo, o Final Esportes, durante o período que eu era diretor de futebol, não deu uma notícia. Eu dizia, cara, vocês até podem saber, você não pode dar. Sim. Tanto é que vaza o episódio do Ronaldinho, todos lá sabiam, vaza o episódio do Ronaldinho pelo Benfica na Gaúcha, eu acho. Isso. Muito tempo depois. Na Sim. Gaúcha não, na Zero Hora. Zero hora. Entendeu? Muito tempo depois. E aí, o que acontece? Tu tem que ter... E aí eu saio. Quando eu saio do Grêmio, é curioso, me renasce a ideia do gremismo, assim, graças a Deus, porque eu tinha não perdido o gremismo de torcer, mas eu tinha perdido o gosto. O encanto. E aí renasce. Aí, graças a Deus, era isso que eu tinha que fazer. Então, eu falo muito a questão, e é uma coisa muito íntima, mas eu falo muito a questão, assim, de tu ter vergonha no sentido, eu tentei contribuir, eu trouxe tristeza. Foi o negócio que me chateou, o negócio do Ronaldinho. E hoje? Hoje, na comunicação? Na comunicação tá bem. Não, o youtuber tem 1 milhão de seguidores, tá rico, é o cara que manda no Rio Grande do Sul. Te refere ao Grêmio. Ao Grêmio. Pois é, hoje eu queria que eles tivessem vergonha, cara. Eles jogadores? Eles dirigentes e jogadores também. O Grêmio foi rebaixado, velho. Eu não posso tratar isso com normalidade. O Grêmio fala como se tivesse perdido um gauchão. Hoje estão falando em renovar com jogadores que rebaixaram o Grêmio. Mancini fica, Denis fica. O Denis eu até tiro um pouco a culpa. O Denis não conseguiu contratar um alfinete lá. Acho que pode ter uma outra chance. Mas eu vou te dizer, se eu fosse o dirigente, eu não continuaria. Por quê? Porque eu contribuí, cara. Se tu fosse o Denis Abrão, tu não continuaria? Não. Pelo mesmo motivo que eu saí lá. Eu fracassei. Tá, aí tu fala para um cara, tá certo. Mas e se tu fosse do conselho de administração, que também fracassou? Também. Renunciaria? Claro, cara, eu errei, eu perdi. Cara, vem cá, quantos torcedores o Grêmio tem? 10 milhões? Sim, vamos lá, 5 milhões. Tem mais? 8 milhões? 8, 9. Ativos politicamente lá, faz aí 1.000 pessoas, entre conselheiros, 1.000 pessoas. Dá lugar para outro. Deixa o outro trabalhar.
Ou o Grêmio só vai viver porque existem esses caras que estão lá? Mas você Deixa o outro trabalhar, cara. Você consegue entender por que, que o presidente Romildo coloca o Grêmio no status de campeão e vai terminar a sua gestão tentando tirar o Grêmio de uma Série B? Você consegue imaginar? A receita que deu certo, deu errado, a mesma. O presidente Romildo, quando assume em 2015, assume um Grêmio com o pezinho no chão. Sim. A tal da austeridade. Isso. Beleza. Aí vai lá, assume o Grêmio. Monta o trabalho consegue mostrar a consolidação em cima do Rui Costa. O Rui Costa que contrata o Maicon, contrata o Jeromel, monta aquela estrutura. Ele deixa a coisa andar, o jeito dele conduzir é um jeito de deixar as pedras se acomodarem. O presidente Romildo tem dificuldade para demitir, por exemplo, que é aquilo que a gente está discutindo. Essa receita deu certo, as coisas foram se acomodando e aconteceu do Grêmio se acalmar politicamente com o presidente Romildo. O Grêmio se acalmou, exatamente pela forma com que ele conduziu. Só que o que aconteceu? O Grêmio ganhou e ele continuou utilizando aquela receita. E chegou um momento que ele precisava dizer não. Ele precisava dizer para o Renato, Renato, eu não quero contratar o Paulo Miranda. Renato, eu não vou trazer o Rafinha. Renato, Diego Souza e Thiago Neves, não. Uhum. Cara, eu não vou dar aumento para os caras. Ele e aí, o que ele fez? Né, o que ele fez? Ele entrega. E aí, o que ele fez? Ele seguiu nessa rotina. Tanto é que é só ouvir todos os caras que foram demitidos do Grêmio. Tu tem controvérsia, tu não sabe nem quem demitiu. Tu diz, foi o Renato, né, que pediu. Não, foi a diretoria. Tu não sabe. É o que eles falam que o CEO tem plenos poderes. CEO tem plenos poderes. Tu acha que tem? Eu acho que tem. Acho que tem. E por que E para mim, a primeira coisa que tu tem que fazer quando tu fracassa, vem cá, quem é que organizou isso aqui? É o Carlos Amodeu. Carlos Amodeu tá fora. Mas ele é superavitário, o clube. Mas é superavitário, vendendo o Arthur, eu sou também. Entendeu? Não Vendeu tem. o Wanderson agora. Vendeu. Juan, Cara, o que é ser Matheus superavitário Henrique. no futebol? É não tu ganhar ter título. dinheiro. É ter Não, dinheiro, mas tu não ganha ganha título. Ganhou a Copa do Brasil O e Grêmio caiu pra Libertadores. segunda divisão. E tem dinheiro. Mas caiu pra segunda mas divisão. o que é? É tu conduzir, por exemplo, o Grêmio, para mim, o diagnóstico não é fácil de fazer. Mas, por exemplo, tu tem... o Grêmio achou que dando dinheiro para os jogadores daria futebol. Tu acha que o grupo do Grêmio pode valer 15 milhões de reais por mês? Por que vale? Eu acho Porque alguém pagou por isso. Claro, isso Então sim. tu vai lá e diz, 15 milhões. Aí tu vai olhar o salário dos caras, cara, não pode ganhar isso. Mas é que é aquela base campeã da Libertadores Que que, base campeã? A permaneceu. base não é a mesma. Que base A campeão? base já mudou muito. Jeromel, Kahneman, Maicon. Não, O o Gru... saiu Não, o ontem. Maicon saiu, mas vamos combinar. Jeromel, Kahneman, Vira Cortez. ano Aí. passado, Sim, aí que tá. Tu pega Jean-Pierre, por exemplo, e ganha mais de 300 mil reais, não sei quanto ganha. Por quê? Porque ele entrou numa estrutura que achava que dinheiro dava futebol. Uhum. E aí tu vai. Se eu pagar pro Paulo Miranda mais 50%, ele vai melhorar o futebol. Não vai. Futebol é subjetivo, ele é tão subjetivo que tu pagar 200 ou 400 dá no mesmo, é a tua vontade que vai pagar. Claro. O que o Grêmio fez com a folha de pagamento dele é determinante para o insucesso dele. Então, por exemplo, hoje, a gente estava falando, pega o time de 2011 lá, que tinha Vitor, que tinha o Fábio Rockenbach, que tinha Douglas, que tinha Jonas, que tinha não sei o quê, era 2 milhões e 100. Aí tu tem hoje o guri que sai da base, que entra e faz o primeiro contrato profissional e tu reclama. Imagina, ele ganha 140, como é que pode? Mas não é verdade. O futebol enlouqueceu. É o que acontece na realidade. O futebol enlouqueceu. Cara, enlouqueceu. Só que eu acho que o Grêmio teve que tomar um tombo para dizer, cara, vamos tentar corrigir a nossa cabeça. Tu acha que volta? Se continuar fazendo o que tá fazendo, não volta. O presidente Romildo, você acha que dentro daquelas ideias de não ser maior, de entender o tamanho, já que ele colocou na segunda divisão, ele deveria entregar para outro ou não? Como é que foi aqui? Vamos pegar a história, tá? O presidente Rafael Bandeira dos Santos... Caiu e voltou. Ele caiu e voltou. O presidente Flávio Bino termina a gestão.
O Pífero no Inter, pegando como exemplo, também terminou. Eu acho que tem que seguir o estatuto. Então, eu acho que o presidente tem que seguir, tem que fazer. Só que tem que mudar o status, né? Tem que mudar o status. Já sabemos que fica o treinador e o vice de futebol, né? Não, ele tem que mudar o status. O Grêmio não... Parece que o Grêmio está premiando o rebaixamento. Que tá tratando com naturalidade. Cara, é demais. É impressionante. Eu fiquei impressionado com o discurso do presidente no pós-jogo. Não, quando eu descubro lá e aí vocês são repórteres, sabem muito mais do que eu. Quando eu descubro que o Grêmio deve manter a linha hierárquica executiva, eu enlouqueço. Aí tu vai me dizer que o Amodeu vai continuar, que o Serri vai continuar, que o Marcelo Oliveira vai continuar e que o Wagner Mancini vai continuar? Tá, mas em nome do quê? Tá, mas e mais acima, César, os caras que abandonaram o presidente Romildo na reta final e que fazem parte do Conselho de Administração. Quem abandonou? O presidente Duda Crefe, Cláudio Oderich. Mas abandonaram? Gustavo. O Peixoto foi para o último jogo do rebaixamento. Ou foram escanteados? Não, uma coisa é ir no jogo, tá? Uma coisa é ir no jogo, porque o jogo tem essas limitações de número, não sei o que, do Covid. Mas aí foi todas as Ponais, segundo escalão, foi todo mundo. Jogo contra o Corinthians, dava para ir todo mundo. E no jogo aqui contra o Atlético Mineiro, o Denis Abrão até disse, quero agradecer com o Paulo Luz e ao Guto Peixoto. Porque todos foram convidados, né? Todo mundo foi convidado. O Grêmio ainda deu o voo fretado para todo mundo. A verdade, e isso me falaram hoje, o Cláudio Oderich tem reunião do Conselho de Administração que nem está aparecendo. O pessoal meio que descolou. Se descolou, eu vou dizer uma coisa, tá? Para quem descolou, que não passe mais perto do Grêmio. Que caia fora. Porque senão é uma barbada. Porque na hora que ele ganhou lá, tava todo mundo batendo fotinho com ele. Sim, exatamente. Todo mundo batendo fotinho. Então, descolou, mas é claro que isso tem que saber, né? Tem que saber. Sim. Mas eu tô dizendo assim, se descolou, não pode mais passar lá dentro. Eu sei de, por exemplo... Já se tem trabalho para quem vai ser. Tem candidatos na rua para a presidência do Grêmio. Com certeza. Né? A gente já ouviu, aí eu não conheço as pessoas, mas já ouviu. Agora, se descolou hoje, aí tem que abraçar o Guto Peixoto, o Paulo Luz. Quero saber quem que ficou e quem que não ficou. É isso aí, esse é o ponto. Ô César, para mim... Tem que o segredo é o seguinte, o Grêmio precisa estar acima das pessoas. Para mim, o Douglas Costa desrespeitou muito mais do que o Ronaldinho. Qual é a tua opinião? Douglas Costa, cara, eu não posso olhar o Douglas Costa, ouvir o nome dele. Meu, tá louco. Douglas Costa pediu para ser liberado 2 dias antes da final do jogo mais importante do Grêmio nos últimos 10 anos. Tomou um amarelo. E nos próximos 10 anos. Hein? Tomou um amarelo contra o São Paulo que não tem explicação. Tá louco. E dar tchauzinho pra torcida como ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro. Não posso nem ouvir falar o nome dele. Só que é assim, tira. Mas tira. Sim, esse aí não pode ficar. Tira. Ele tem... Não, mas não pode. Não, é duro. É duro. Tira. Tem que tirar. Cara, eu vou repetir, é chato de dizer isso. O Grêmio caiu. O Grêmio tá rebaixado. Se tá rebaixado, tem que ter consequência. É fundo do poço. Quando o Grêmio ganha, vocês já notaram isso? O futebol é tão irônico. O Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou com uma folha... A Libertadores, o Grêmio ganhou com uma folha de 6 milhões. Por que eles ganham mais? Agora? Porque eles ganharam. Então, para isso vale. Aí o Grêmio caiu. O que acontece? Tem que diminuir a folha. Mas daí tem que tirar as cabeças. O Rafinha quer ficar e aceita ganhar menos, diz ele. Não, tudo bem, o Rafinha termina agora. Aí tu vai, o que tu tem que fazer? Tem que cortar a cabeça, velho. Por um motivo muito simples, o Grêmio tá na frente de vocês. Esqueçam disso. O Grêmio precisa estar à frente das pessoas. E a relação, que é o que mais me assusta, é que esse modelo parece uma bolha. Então, não aconteceu nada, normalizar, como a gente está usando, normalizar o rebaixamento. E tal, o Grêmio está numa bolha. O que o torcedor está pensando? Eu estou me preocupando com esses loucos, eles vão seguir fazendo a mesma coisa, eu não vou me preocupar mais. Quando o torcedor largar, que foi o que aconteceu agora, nós tivemos 33 mil torcedores no... Vocês viram o número de sócios? Não vi. Não. Pois é. Quantos sócios o Grêmio botou aquele dia? Quantos sócios o Grêmio tem? Onde é que está a transparência? Onde é que está? Eu quero saber quantos sócios o Grêmio tem. Sim. Por quê? Porque eu quero saber se essas ações tiraram as pessoas do Grêmio. E não é deixar de... Ninguém vai deixar de ser gremista por causa... É como eu brinco sempre. Eu já passei por 2 segundas divisão, não tem problema nenhum em passar por 10 se precisar. Deixar de ser gremista eu não vou. Claro. Então eu só quero saber o seguinte.
a ação de dirigente que não está preocupado com quem carrega tudo, que é o torcedor, tem que sair o dirigente. Não tem que sair o torcedor. O torcedor tem que ser preservado. E o torcedor hoje, ele está incomodado. É pior do que incomodado. O torcedor não está incomodado. Ele está, não me vem a expressão, mas conformado. O torcedor está conformado. Conformado com o quê? Como a direção. Eu quero ficar indignado, eu quero os caras brabos. Por quê? Porque o Grêmio perdeu. Claro. Claro. Mas isso não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer. Estamos encaminhando o encerramento, esse papo com o César Cidade Dias, mas antes, deixa eu brilhar na tela aqui os nossos parceiros que fazem acontecer, que estão conosco nessa reta final de temporada, como Garimpos, Joalheria e Ótica no centro de Canoas. Robson Medeiros, nosso parceiraço de todos os programas, valeu, obrigado pela parceria, 2022 vem forte, contamos com a Garimpos, Joalheria e Ótica no calçadão de Canoas, você desce ali na estação do trem em Canoas ali, é uma barbada para chegar na joalheria, que é na Galeria São Luís. Na Galeria São Luís tem a Joalheria e Ótica Garimpos. As joalherias e óticas da Garimpos, porque são 3 opções que você tem na São Luís. Brilhando também na tela, Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse o site uroteles.com.br. Dr. João Pedro Teles, que é colorado, mas acredito que esteja preocupado com o que viu na temporada de 2021. Né? Ou tá rindo à toa porque o Grêmio caiu. Pode ser, mas acho que não é o caso. Mas obrigado também pela parceria da Clínica e Cirurgia Uroteles, uroteles.com.br. Procure o melhor atendimento e a prevenção. Coloque isso na sua cabeça. Prevenção, gente. Brilha na tela também a ProHub Conexão Audiovisual, que dá a estrutura para que o dos dois possa acontecer. E você que está nos acompanhando, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha, espalha esse vídeo para todo mundo. Por favor, tô na geral agora aqui. Brilhando na tela também, Hubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Quer arrumar o teu celular? Vem falar com o Victor. Pede para falar com ele. O Cristiano Silva arrumou o dele na Sertório 892, tá? Tem estacionamento, é uma barbada de você, com conforto, chegar e solucionar o problema no teu smartphone. Então procura Hubble Celulares, Cristiano Silva. Canal do César Cidade, como é que é? Entra ali no YouTube, César Cidade Dias, ou CCD, ali o pessoal acha. CCD é uma boa. CCD eu achei uma bela. Coisa do Ribeiro Neto. Ribeiro Neto. Não, o Ribeiro é City Days. O Ribeiro e o Diego Casagrande é City Days. CCD, não sei, alguém criou isso aí. Será que nós vamos trazer o Ribeiro Neto aqui, hein, Cristiano? Não sei, cara, não sei. Será que tá merecendo o Ribeiro Neto? Não vamos trazer. Não, né? Não dá. Não vamos trazer. Deixa eu enlouquecer aí. Ribeiro Neto, queremos você aqui também. Mas tá legal, né, César? Você descobriu isso, né? Desabrochou. Lá atrás você trabalhava com comunicação. Isso. Mas o YouTube agora a Band tá trabalhando bem isso, Band, né? Eu já faço, tô na Band já há bastante tempo e eu comecei como comentarista de rádio, aí fiz curso, tentei e aí vi que tinha uma veia para isso, tinha um espaço para isso, aí fui, aí agora a força do Donos da Bola, né? Sim, muito forte. E a partir da força do Donos da Bola, o YouTube, que é uma consequência, né? Eu acho que o grande segredo ali é a força dos donos da bola, né? Esse que impulsiona. Pensa, não sou eu que determinei aquilo ali, é a força do veículo e do donos da bola, que aí, claro, deu espaço, deu visibilidade, e aí, felizmente, o YouTube porque o YouTube tem um negócio que eu acho fantástico, e o Cristiano falou isso bem no início ali, quando ele fez a apresentação, que eu acho legal. Quem escolhe a hora é quem vê. Exatamente. E isso tem um valor hoje em dia, né? Qualquer momento. Por isso que é bom dia, boa tarde, boa noite. E é verdade, né? Porque não tem. Eu brinco, eu começo meus vídeos dizendo olá, pessoal, porque não sabe qual é. Não sabe que horas o cara vai ver. Não sabe, ele vai escolher a hora que ele quer ver. Óbvio. Isso tem muito valor, né? Com certeza. Boa. César, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui. Vamos vir outros momentos também, né? Para falar coisas boas do Grêmio também. É isso aí, essa história do Ronaldinho é uma história que é aquilo. Dói, mas eu vou carregar. Mas, ô César, só conta história quem tem história para contar. O pai dizia sempre o seguinte: meu filho, a única coisa que tu vai levar são as tuas histórias. Então, é mais ou menos essa a relação. E esse programa foi carregado de histórias. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado por acompanhar o dos dois. Valeu. Abração. Tchau.
Sentiu alguma coisa, Martim? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu esporte.